Se a sua resposta a esta pergunta é não, então você realmente vai gostar do que vem a seguir. Porque se acredita honestamente que você é mais do que um acidente do tempo, do espaço e da energia, então você realmente pensa que se encontraria em um mundo de tantas possibilidades quânticas sem uma maneira de escolher entre essas possibilidades? Reconhecer que desempenhamos um papel central na maneira como nossa realidade do dia a dia se manifesta é reconhecer que, de algum modo, estamos interagindo com a essência do universo. Para que uma realidade assim seja possível, isso significa que também precisamos reconhecer o seguinte. Código de crença 5. Nossas crenças têm o poder de mudar o fluxo de eventos no universo. Elas têm literalmente o poder de interromper e redirecionar o tempo, a matéria e o espaço e os eventos que ocorrem dentro deles. Quando escolhemos nos dedicar a uma carreira diferente, ou a um novo relacionamento, ou à cura de uma doença que ameaça a nossa vida, estamos, na verdade, reescrevendo o código da realidade. Se pensamos sobre todas as implicações de todas as decisões que tomamos em cada momento de cada dia, torna-se claro como nossas escolhas, aparentemente pequenas, podem ter efeitos que alcancem muito além de nossa vida pessoal. Em um universo em que cada experiência é construída sobre o resultado de experiências anteriores, é óbvio que todas elas são necessárias. Não há escolhas desperdiçadas, pois todos os eventos e decisões são necessários. Cada um deles deve estar precisamente onde estar antes que os outros possam se seguir a ele. De repente, nossa decisão de ajudar alguém que, por exemplo, se perdeu no aeroporto, ou nossa boa vontade por compreender nossa raiva antes que nós a desencadeemos contra aqueles que não merecem, isso adquire um novo significado. Cada escolha põe em movimento uma corrente ondulatória que afetará não apenas nossa vida, mas também o mundo mais além. Então pense em tudo o que teve de acontecer no passado, antes mesmo que tivesse nascido, para que você estivesse no lugar preciso em que está neste momento. Pense no número insondável das minúsculas partículas de poeira estelar que se originaram com o nascimento do universo. Contemple onde essas partículas estiveram e considere como elas se reuniram da maneira correta para se tornarem o você de hoje. Ao fazer isso, você descobre que adquire uma clareza extraordinária. O fato de que alguma coisa, alguma força inteligente, está mantendo juntas as partículas que constituem o que você é exatamente agora, enquanto você lê as palavras desta página. É essa força que torna nossas crenças tão poderosas. Se pudermos nos comunicar com ela, então também poderemos mudar a maneira como as partículas do nós se comportam no mundo. Podemos reescrever o código de nossa realidade. O número crescente de cientistas da Maestro está traçando paralelismos entre a maneira como o universo funciona e a produção de uma enorme simulação de computador incrivelmente antiga, uma realidade virtual literal. Nessa comparação, nosso mundo cotidiano é considerado como uma simulação que funciona de maneira muito parecida com o holodeck em Jornada nas Estrelas. A nova geração, Star Trek The Next Generation, série de TV que foi ao ar pela primeira vez em 1987. É uma experiência criada dentro do container, recipiente, de uma realidade maior com o propósito de dominar as condições dessa realidade. Levando essa disposição apenas um passo adiante, podemos imaginar que, se compreendermos as regras desse programa de realidade antigo e sempre em andamento, também poderemos compreender como mudar condições de medo, guerra e doença que nos feriram ou prejudicaram no passado. No âmbito desse modo de pensar, tudo adquire um significado totalmente novo. Por mais especulativa ou coisa de ficção científica que essa proposição possa parecer, ela é apenas uma das implicações que derivam diretamente dessa nova e poderosa maneira de pensar o universo. Mas o que vem em primeiro lugar? Vamos voltar a toda a ideia de realidade como um programa. Como pode algo tão grande quanto o universo inteiro ser o output, sair do resultado gerado de um computador? A simplicidade do que se segue poderá surpreendê-lo.
o universo como um computador consciência. Na década de 1940, Cora Zuzi, pronúncia Zuzu, o homem a quem se concede o crédito de ter desenvolvido os primeiros computadores, teve um lampejo, um insight sobre a maneira como o universo pode funcionar. Quando fez isso, ele também nos deu uma nova maneira de pensar sobre nosso papel na criação. Enquanto estava desenvolvendo os programas para executarem seus primeiros computadores, ele fez uma pergunta que soa mais como algo que saíra do enredo de um romance do que uma ideia que pretendesse ser levada a sério como uma possibilidade científica. A pergunta de Zuzi era simplesmente esta: seria possível que todo o universo operasse como um grande computador com um código que torna possível tudo o que é possível? Ou talvez de modo ainda mais bizarro, ele se perguntou se uma forma de maquinário de computação cósmica está continuamente criando o universo e tudo o que há nele. Em outras palavras, estaríamos vivendo uma realidade virtual rodada em um computador realmente grande constituído da própria energia quântica? Esta é claramente uma grande questão com implicações que abalam tudo, desde as ideias da vida e da evolução até a base da própria religião. Além disso, gerou Matrix, The Matrix, filme extraordinariamente popular de 1999. Zuzi era obviamente um homem à frente do seu tempo. 30 anos depois, ele fez elaborações sobre essas ideias em seu livro Calculation Space e colocou em movimento os eventos que levaram à revolução em nossa visão da realidade e da vida cotidiana. Comentando sobre como seus insights alucinantes ganharam forma, Zuzi descreveu como fez a conexão entre as máquinas que estava construindo e o maquinário do universo. Aconteceu que, ao contemplar a causalidade, a relação entre fatos que acontecem e o que faz com que esses fatos aconteçam, ele disse: de repente, pensei em interpretar o cosmos como uma gigantesca máquina de calcular. A linha de base dessa maneira de ver o universo pode ser expressa no seguinte reconhecimento: quer estejamos falando sobre rochas e árvores, o oceano ou você e eu, tudo é informação. E assim como qualquer informação, pode ser o ATAP, ou a saída ou resultado dos processamentos envolvidos na computação, de processos que unem tudo. O universo é realmente o produto de um programa imensamente grande, que começou a ser rodado há muito tempo. Embora o quem e o porquê de tal programa sejam certamente fundamentais, Zuzi estava olhando mais para o como. Como algo assim poderia ser possível? Embora ele estivesse fazendo as perguntas certas, a tecnologia para testar suas teorias simplesmente não estava disponível a ele na época como está para nós agora. Em anos recentes, novas descobertas direcionaram os cientistas de volta para as perguntas originais de Zuzi. Continuando de onde ele parou, um número cada vez maior de estudiosos está agora pensando ao longo das mesmas diretrizes e fazendo a mesma pergunta: será que estamos vivendo em uma simulação virtual? Se estamos, então, o universo e tudo que há nele é o que é e está onde está porque algo no programa cósmico o colocou lá. E isso significaria que estamos vivendo em uma realidade digital, onde tudo é feito de informação em vez de coisas. Em 2006-7, o design do primeiro computador quântico viável levou a ideia de um universo digital um passo adiante, elevando-a de uma pergunta que indagava "e se?" para a afirmação "é". Tomando como base suas pesquisas no novo campo da física digital, ele deixa poucas dúvidas quanto a onde ele está nessa visão emergente da realidade. A história do universo é, com efeito, uma enorme computação quântica em andamento, ele afirma, e para o caso de haver qualquer incerteza em nossa mente sobre precisamente o que Lloyd está dizendo aqui, ele esclarece suas descobertas. Em vez de sugerir que o universo pode ser semelhante a um computador quântico, ele nos atira com força na mais radical descrição da realidade que surgiu nos últimos 2000 anos, ao afirmar: o universo é um computador quântico. A ênfase é minha. Na perspectiva de Lloyd, tudo que existe é a saída output do computador do universo. Enquanto a computação prossegue, a realidade se desdobra, explica.
Uau! À primeira vista, percebemos que nossa mente cambaleia com a magnitude do que essa possibilidade implica.